Moro com meu marido há 5 anos. Temos uma casa financiada, mas nunca casamos oficialmente. Uma amiga disse que posso estar em risco patrimonial. Isso é verdade? Qual a diferença entre união estável e casamento? Esse tipo de pergunta é muito comum. Muitas mulheres não sabem qual a diferença real entre casamento e união estável. Isso chega até a me arrepiar. Porque assim, ó, não é só papel, não é só cerimônia, tem muita questão patrimonial que não protege as mulheres na união estável. Eu sou da linha em que união estável e o casamento são equiparados e são iguais. Só que na prática a teoria é outra. E eu vou te explicar exatamente por que na união estável você pode estar deixando o seu patrimônio perdido e como se proteger. Eu sou Fernanda Sanches, advogada especialista em direito de família e sucessões, advogo exclusivamente para mulheres há mais de 13 anos, já atendi mais de 1.000 mulheres. E nesse canal aqui eu te falo e te explico sobre os seus direitos, direito de família, sucessórios, de forma clara, transparente, sem juridiquês, para que você realmente entenda, porque eu realmente acredito que mulher bem informada não é enganada. É muito comum casais que decidem morar juntos. Juntam as escovas de dente, alugam, compram uma casa e ali constituem família. Afinal de contas, amigado com fé, casado é. Mas a verdade é o seguinte: quando termina-se uma união estável, a prova da união estável ela tem que existir. Então não é como o casamento que simplesmente ali tem o papel que vocês casaram, escolheram um regime, aquela coisa toda, e no divórcio tem o papel dizendo que vocês eram casados. Na união estável, para ter essa dissolução, essa separação e para ter direito à pensão, a patrimônio, tem que haver um processo chamado reconhecimento e dissolução de união estável. E a grande dificuldade, muitas vezes, é comprovar que realmente se teve uma união estável. Esse é um dos problemas da união estável. O judiciário já entendeu que união estável e casamento são equiparados, são iguais. Só que, como eu já falei, na teoria a prática é outra, ou na prática a teoria é outra. Vamos entender o que significa união estável, qual que é a diferença de casamento, união estável, enfim, para que você possa realmente se proteger. A Constituição Federal, no seu artigo 226, ela fala sobre união estável e casamento. E aí tem um momento que ela fala que a união estável, para fins de efeito de proteção do Estado, ela é uma entidade familiar e que deve ser facilitada a conversão da união estável para casamento. Então, assim, ó, nós temos que união estável e casamento são equiparados, mas na própria Constituição fala que a união estável, para ser convertida em casamento, deve ser facilitada. Então, também não é tão igual assim. Eu defendo que sim, que seja igual, que tem que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. Mas o que a gente vê no judiciário, o que a gente vê na prática, o que a gente vê de depredação, de dilapidação de patrimônio no dia a dia da advocacia, acaba não sendo tão igual assim. E por mera formalidade, mas mera formalidade que faz muita diferença quando a gente vai falar de patrimônio da mulher. A lei determina que para essa união estável ser reconhecida, ela precisa de 4 elementos. Ela precisa ser pública, ela precisa ser contínua, ela precisa ter o interesse, o objetivo de formar família e ela precisa ser duradoura. Nossa, super simples, né? Então, se eu tiver uma união estável contínua aí no tempo, com bastante tempo, que todo mundo sabe que a gente vive em união estável, tive filho, então já tenho uma união estável, já partilho o patrimônio. Em teoria, sim, na prática, não. E a coisa mais difícil hoje é a gente conseguir comprovar todos esses elementos para trazer realmente de forma rápida para a mulher essa proteção patrimonial garantida por lei. E vou explicar um pouquinho para vocês por que é tão difícil, mas vamos entender o que cada um desses elementos ele significa no nosso dia a dia e na prática. O que significa essa união estável pública? Todo mundo tem que saber que você está vivendo ali com aquela pessoa, como se casado fosse. Então, se chamar tá o João e a Maria que moram juntos. Aí chama o Antônio que é vizinho. Se perguntar pro Antônio, Antônio, João e Maria, eles são casados? O Antônio vai falar sim, são casados. Porque é como se tivesse realmente casado. O papel ali pouco importa. Então tem que ser pública. Ir para shopping, tirar foto, colocar em Facebook, Instagram, ter ali realmente uma público. A união tem que ser pública como constituição familiar. Porque tem gente que vive relacionamento escondido, aí fica pior ainda, viu, gente? Aí fica muito pior. Mas enfim, essa união estável ela tem que ser pública. O que significa união contínua? É aquela união estável que ela não pode, então o casal fica 3 meses, separa 5, volta, fica mais um mês, separa 2 semanas, volta, fica mais 6 meses, separa 3. Então é contínua ao longo do tempo. Não pode ter muita quebra, aliás, não pode ter quebra. O ideal é que não se tenha quebra. Que é muito comum também a gente ver
casais em união estável que estão muito bem vivendo juntos, de repente o marido sai de casa, constitui um monte de patrimônio em alguns meses, alguns anos, volta para conviver com a mulher, convive mais um pouco junto, larga de novo, e aí essa mulher acaba ficando ao léu, a ver navios. O que é a convivência duradoura? Nós não temos um tempo pré-definido para falar o que é união estável ou não. Mas assim, ó, não pode também chegar, eu quero comprovar uma união estável, faz 3 dias que eu moro com a pessoa. O que eu pratico aqui no escritório é 1 ano, acima de 1 ano é o ideal, tá? 1 ano, 2 anos, que a gente consegue ter uma maior facilidade para comprovar esse quesito da durabilidade da união estável. Objetivo de constituir família. Isso é muito subjetivo, só que como que a gente interpreta isso? Porque se a gente for pensar, então o objetivo de constituir família tem que ter filho. Não necessariamente, não precisa ter filho. É realmente se portar, é ter aquela instituição na união estável como a sua família. Então, duas pessoas que moram juntos ou não, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O objetivo, ele se vê como família. Então, eu sou a família do meu companheiro e meu companheiro é minha família, independente de ter filho ou não. É realmente a instituição familiar que é tão protegida pela nossa Constituição Federal, seja com filho, seja sem filho, seja com enteado, enfim, tá? Toda essa instituição familiar. A questão de morar junto, obviamente, que se o casal estiver morando junto, fica tudo muito mais fácil de comprovar. Entretanto, morar junto sob o mesmo teto não é um dos quesitos para a comprovação da união estável, não é um dos quesitos para a formação da união estável. Aqui no escritório mesmo eu tenho um caso em que eu consegui comprovar a união estável de uma companheira depois que o companheiro dela faleceu, para ela entrar no inventário. E eles não moravam juntos, tá? Então ela morava na casa dela, ele morava na casa dele, porque os filhos dela e os filhos dele não se davam bem, só que eles viviam em união estável, eles tinham essa questão familiar, eles viajavam juntos. Então ele tinha conta em nome dele na casa dela, ela na casa dele. Eles só moravam em casas separadas e a gente conseguiu comprovar essa união estável. Foi rápido? Não, não foi. Se ela tivesse casada no papel, com certeza ela teria começado a receber pensão por morte, teria começado a receber os direitos dela patrimoniais muito antes do que na união estável. E isso acontece porque, nesse caso que eu dei, por exemplo, não é simplesmente a gente entrar com o processo de divórcio, o processo de divórcio está acontecendo e eu habilitar a minha cliente viúva naquele processo dizendo, ó, juiz, ela é viúva, então ela tem direito a metade dos bens construídos na constância do casamento, ela é herdeira dos bens particulares. Não é assim que funciona. Quando se tem uma união estável, precisa, antes de entrar nesse processo de inventário, entrar com uma ação de reconhecimento dessa união estável. Então, ao invés dela receber aqui o que ela tem direito já com os herdeiros como meeira, vai ter que passar essa ação aqui de reconhecimento dessa união estável. Depois que for reconhecida, aí sim ela entra neste processo de inventário. Entende como é demorado, como as coisas podem acontecer e a mulher pode ficar sem ter os direitos garantidos muito rápido, assim? O inventário normalmente é um processo que, se tiver todo mundo de acordo, ele é rápido. Então ela receberia muito antes. Só que como tem briga de filhos, ela deixa de receber e vai receber os direitos dela se receber muito lá na frente, que pode prejudicar demais a saúde financeira, saúde física, mental, enfim, vocês já sabem. Quando o casal vai para o cartório para casar, vamos dizer assim, eles podem escolher o regime de bens. Então, comunhão parcial, separação total, comunhão universal. Lembrando que na comunhão universal e na separação total tem que ter o pacto antinupcial. Na comunhão parcial, não necessariamente, mas é recomendado. A união estável, quando ela é informal, simplesmente o casal vai morar junto, certo? Junto as escovas de dente, amigado com fé, casado é. E o regime de bens que rege essa união estável é o da comunhão parcial de bens, que nem sempre é interessante para a mulher e para o homem também, tá? Aí uma questão patrimonial nem sempre é interessante esse regime. Então a lei impõe, porque é o regime legal hoje, a comunhão parcial de bens. Obviamente que numa união estável, registrada, reconhecida, o casal pode optar por um outro regime. Mas já que vai reconhecer uma união estável, já casa, é muito mais seguro. Deixa eu te contar um outro caso. Vou chamar essa pessoa de Mariana. A Mariana, vivendo em união estável há 8 anos com o seu companheiro, ele tinha casa, empresa, ela achando que ela estava super garantida, porque ela ajudou a construir tudo isso durante esses 8 anos. Um dia, o companheiro, vou chamar ele de José, o José foi ver os pais dele fora do estado, a Mariana não se dava bem com os pais. O que aconteceu? O José sofreu um acidente de carro e faleceu. Irmão de José
advogado, logo entrou com ação de inventário, sem reconhecer a Mariana como companheira. Mariana, ali no seu luto, tal, não foi atrás de fazer o inventário por ela. Quando ela recebeu a notificação do inventário, com uma ação de despejo, com tudo, que ela tinha que sair da casa e colocaram que ela era somente namorada, que ela não tinha nada. Gente, até provar que a Mariana, na verdade, era companheira, foi mais ou menos uns 2 anos, correndo o risco de sair da casa, de perder patrimônio, e ela achando que ela estava garantida. Por quê? Ela não estava por conta dessa união estável. Muito espertos a família ali do José, que entrou com o inventário sem reconhecer a Mariana. A gente conseguiu comprovar que sim, que ela era companheira, que ela que construiu tudo. Então ela ficou com a meação, herdou os bens individuais, os bens particulares do José, junto com os pais dele. Só que olha o transtorno. Um transtorno que podia ter sido evitado se tivesse um papel escrito que ela era esposa. E como que se evita isso em relação à união estável por ser esposa, por ter o casamento? Não é tudo igual? Agora eu vou falar um pouquinho mais de aspecto legal para vocês entenderem por que a união estável ela é tão frágil e tão precária no nosso ordenamento jurídico. Quando a gente vive em união estável, o nosso status, o nosso estado civil continua sendo solteiro. E quando a gente está casado, o nosso estado civil muda para casado, certo? A união estável ela não é obrigatório o registro, então as pessoas podem saber que você nem existe na vida do seu companheiro, da sua companheira. Por quê? O casamento, ele obriga o registro em uma série de lugares. Primeiro, você tem que casar no cartório, então vai estar escrito ali que você é casada no cartório. Se por um acaso vocês compram um imóvel, vai estar escrito o seu nome, casada, casado com fulana de tal, assim, assim, desde tal tempo. Se vive não estável, vocês compram um imóvel, ele quiser te engambelar, ele pode colocar esse imóvel só em nome dele. Se você não vai aparecer. É muito comum a gente ver casos dessa forma. Então o casal compra um apartamento, compra uma casa, e aí na união estável, e quando você vai ver a matrícula, tá escrito fulano de tal, solteiro, comprador, bababá. Se essa pessoa tá casada, vai estar escrito fulano de tal, casada com fulano de tal. Compram. Entende? Então, o registro no casamento, para banco, para cartório, para comprar imóvel, sempre vai ser necessário, você sempre vai aparecer. E na união estável isso não acontece. Mas qual que é o risco real disso? Então, vamos imaginar que vocês viviam em união estável e vocês compraram uma casa. E por algum motivo a casa está só em nome dele e você nem sabia, porque é muito comum também a mulher descobrir que isso está tudo em nome do marido só depois, do marido não, né, do companheiro, só depois que se separam. Compraram a casa, você está vivendo a sua vida, de repente ele vende a casa e você não recebe nada. Você vai buscar os seus direitos como companheira na justiça. Só que se ele já tiver gasto esse dinheiro, se ele já tiver sumido com esse dinheiro, muitas vezes acontece de você ganhar e não levar. Entende? Quando você vive num casamento, isso não vai acontecer, porque para a venda dessa casa que vocês compraram, precisa da sua assinatura, precisa da sua anuência. Então é muito mais seguro o casamento do que a união estável. Outra coisa, num casamento, a justiça presume que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem aos dois. Teve ali esforço comum, independente de ter colocado dinheiro ou não, mas teve esforço comum. Na união estável, você precisa provar que você viveu em união estável, que aquele bem realmente pertence aos dois, que você realmente contribuiu de forma financeira ou não. Entende o tanto de prova da união estável que tem que ser feita em comparação ao casamento? Quando a gente fala de herança e meação, quando há o falecimento do companheiro, dentro de um casamento, você, como esposa, vai ser herdeira sempre, exceto separação obrigatória, quando você tem descendentes, mas isso a gente já falou sobre separação obrigatória nesse canal, tem vídeo. Mas você é automaticamente herdeira, você é automaticamente meera se os bens comprados na constituição do casamento, pelo regime da comunhão parcial de bens, aí tem que ver regime, enfim. Mas o fato é, para o direito sucessório, para a herança e meação, quando há o casamento, existe essa sucessão automática. Lógico, tem que ter o processo de inventário, mas você já vai estar ali dentro do processo, não vão conseguir te tirar. Na união estável, como eu já disse aqui antes, precisa se provar essa união estável, comprovar essa união estável, precisa ser reconhecida judicialmente, para depois você garantir seus direitos aqui dentro do inventário. Entende o caminho como é muito mais complexo na união estável? Além do risco, é claro, de você viver em união estável e o seu companheiro estar casado com uma outra pessoa. Recentemente, aqui no escritório, eu peguei um caso de arrepiar o cabelo, que era o seguinte: a minha cliente em união estável há 30 anos, com filho, com casa, com empresa, tudo ali que ela achava que estava certinho.
Um dia ela descobriu que existia uma outra mulher na vida do marido dela. E quando ela entrou em contato com essa mulher, no ânimo ali exaltado, a mulher falou: "Eu sou a esposa dele. Eu sou a esposa dele há 10 anos". A minha cliente falou: "Não, eu sou a esposa dele há 30 anos". E aí falaram: "Nossa, então ele está cometendo bigamia, não sei o quê". O fato é, com a minha cliente ele tinha uma união estável e com essa outra mulher ele tinha um casamento registrado no papel. Ali preto no branco, para a justiça, quem que realmente é a esposa dele? A que está registrada no papel, entende? Só que a minha cliente veio antes. E aí, esse quiprocó todo vai depender do judiciário. Nesse caso, a gente conseguiu fazer um acordo, enfim, deu tudo certo. Mas dependendo do judiciário, em casos como esse, e não são incomuns casos como esses, de homens estarem vivendo em união estável aqui e casado aqui, gente, deixar um terceiro, deixar a justiça resolver isso para você é muito mais complicado. Deixar um terceiro entrar na sua família e falar o que você tem direito, o que você não tem direito, sendo que isso pode ser prevenido se você tiver um papel ali que te garanta, melhor teu papel, né? Então, se você vive em união estável e não vai casar, decidiu que não vai casar, vai continuar em união estável, o que que eu te aconselho? Faça uma escritura pública dessa união estável, com data de começo dessa união estável, que garanta os seus direitos. Faça um contrato de convivência, um contrato patrimonial. O ideal é que você case, mas com essa união estável, através de escritura pública, muitos dos bens já podem ser garantidos, porque existe aí um sistema interno que já busca se a pessoa vive ou não em união estável e aí já pode te vincular de algumas formas dentro do patrimônio. Agora, se você vive em união estável, desprotegida completamente, sim, você tem um problema. E se você desconfia aí que algumas coisas estão erradas, que não está dando certo, que seu marido está escondendo coisa de você, vai atrás de extrato bancário, esteja ativa na contabilidade da sua família, esteja ativa no financeiro para entender e já comece a juntar provas, porque eu vou falar aqui mais uma vez o que eu sempre falo: casamento e união estável foi feito para acabar, não foi feito para durar para sempre, seja pelo divórcio ou pelo falecimento, e você tem que estar preparada. E a gente só se prepara conhecendo os nossos direitos e juntando todas as provas e documentos necessários. Ficar aí no mundo da Disney achando que nada vai acontecer com você prejudica muitas mulheres e deixam muitas mulheres na rua da amargura. E aí, se esse vídeo fez sentido para você, obviamente, curta, comenta, se inscreva no canal, manda para aquela sua amiga, aquela pessoa que você ama, que está vivendo em união estável, porque eu sei que esse tipo de vídeo dá até um frio na barriga quando a gente se reconhece nesses problemas. Então já se inscreva no canal, já comenta, já me conta aqui se você sabia de tudo isso da união estável, que eu vou adorar saber.